O torcedor palmeirense já acordou naquela expectativa diferente, porque hoje tem jogo do Verdão no Allianz Parque, e não é só isso que movimenta o noticiário alviverde. Tem muita informação importante, possível desfalque por convocação, bastidores da diretoria e até provocação direta ao Flamengo. O clima tá quente dentro e fora de campo, e o torcedor precisa estar por dentro de tudo. E olha, a partida de hoje contra o Vasco vale muito mais do que apenas 3 pontos. O Palmeiras chega pressionado para manter o ritmo no Campeonato Brasileiro e não deixar Flamengo, Cruzeiro e companhia dispararem na tabela. A rodada tem confronto direto entre dois desses adversários e, por isso, uma vitória do Verdão hoje pode fazer toda a diferença na briga pela liderança. O jogo é em casa, o torcedor vai apoiar, e o Palmeiras precisa fazer o dever de casa com autoridade. E falando em autoridade, a torcida quer saber quem entra em campo logo mais. A expectativa é grande pela presença de Piquerez entre os titulares. O lateral esquerdo treinou normalmente na tarde de terça-feira, não teve nenhuma lesão detectada no joelho e está liberado para jogar. Se realmente estiver 100%, não tem por que ficar fora. É aquele jogador que dá equilíbrio e qualidade na saída de bola pelo lado esquerdo. Agora, claro, com Abel Ferreira no comando, a gente sempre fica com aquele pé atrás, porque o português gosta de surpreender. Só saberemos mesmo a escalação oficial uma hora antes da bola rolar. Além do jogo e da preparação do elenco, um assunto que pegou todo mundo de surpresa foi a possível convocação de mais jogadores do Palmeiras para a próxima data FIFA. Além de Flaco Lopes, que já está no radar da seleção argentina, surgiram informações de que Agustín Gia e Aníbal Moreno também podem ser chamados por Lionel Scaloni. Isso acende um sinal de alerta na comissão técnica e preocupa para os próximos compromissos, especialmente aquele jogo adiado contra o Juventude, que já está no calendário como um dos duelos fundamentais para o Verdão recuperar terreno na tabela. Vale lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos do Brasileirão, contra Juventude e Santos. Um mando do Verdão, outro mando do adversário, e qualquer desfalque pode pesar. Agora, vamos falar de grana. Porque o Palmeiras também foi destaque fora das 4 linhas com uma premiação importante que chegou na noite de terça-feira. A FIFA fez os repasses referentes ao Mundial de Clubes, e o clube embolsou mais de 111 milhões de reais. Claro, esse valor ainda pode sofrer algumas tributações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já que os valores têm origem internacional. Mas, de qualquer forma, é um montante significativo que reforça os cofres alviverdes. Dinheiro que pode ser utilizado para investimentos no elenco, estrutura, ou até mesmo na renovação de contrato de figuras importantes. E já que o assunto é bastidor, vamos entrar num dos temas mais polêmicos do momento. A presidente Leila Pereira voltou a disparar contra o Flamengo em uma entrevista recente. Sem meias palavras, ela afirmou que o rubro-negro se comporta como se fosse maior do que o futebol brasileiro e sugeriu que, se for para seguir desse jeito, que crie uma liga só para eles. A frase forte foi: a minha sugestão seria criar uma outra liga excluindo o Flamengo. Eles acham que são maiores do que tudo, mas nenhum clube está acima do futebol brasileiro. Leila ainda comentou sobre a influência que a antiga emissora detentora dos direitos de transmissão teve nessa construção da imagem do Flamengo como protagonista absoluto, dizendo que muitos torcedores do time carioca acreditam nessa superioridade porque foram bombardeados por isso durante anos pela televisão. E não parou por aí. A presidente ainda questionou se a audiência que o Flamengo tanto se orgulha teria o mesmo impacto se jogassem sozinhos, apenas com um time sub-20, sem enfrentar outras equipes tradicionais do Brasil. A cutucada foi direta e deve ecoar por bastante tempo. Essas falas incendiaram os bastidores da Libra, a liga que ainda está em processo de formatação e que divide opiniões entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Leila Pereira deixou claro que falou o que muitos dirigentes pensam, mas não tem coragem de dizer. E a repercussão foi imediata nas redes sociais, com muitos torcedores palmeirenses apoiando a postura firme da mandatária, enquanto flamenguistas reagiram com ironias e críticas. É mais um capítulo de uma novela que promete ter muitas cenas até a definição final do formato da nova liga. E tem mais Leila Pereira na pauta, porque a presidente também movimentou as redes sociais com uma publicação junto de Abel Ferreira na academia de futebol. A imagem,
que traz os dois lado a lado com a legenda "Sempre juntos em qualquer situação e em busca dos nossos objetivos", incendiou a especulação entre os torcedores. Muita gente já acredita que a renovação de contrato do técnico português está muito próxima ou até mesmo já foi assinada. Ainda não houve confirmação oficial, mas o clima é de otimismo. A relação entre Leila e Abel é forte, construída ao longo de temporadas vitoriosas, e tudo indica que a continuidade desse trabalho está bem encaminhada. É uma boa notícia para o torcedor que teme perder o treinador para o futebol europeu. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro dele o Verdão precisa mostrar serviço. A partida contra o Vasco é daquelas que o Palmeiras precisa encarar como obrigação de vitória. Não dá para vacilar jogando em casa, ainda mais em um campeonato que promete ser disputado ponto a ponto até as últimas rodadas. O torcedor quer ver um time intenso, organizado e letal nas finalizações. Se for possível aplicar uma goleada, ótimo. Mas se o placar for apertado, aquele 1-0 suado também serve, porque o que importa é somar os 3 pontos e seguir firme na briga pelas primeiras posições. O Allianz deve receber um bom público, e o torcedor promete fazer a diferença na arquibancada. O momento é de união, foco e cobrança por desempenho. A temporada ainda tem muitos desafios pela frente, e o Palmeiras precisa estar preparado física, tática e mentalmente para cada um deles. A ausência de jogadores por convocações, lesões ou suspensões vai acontecer, como sempre acontece, e o elenco precisa mostrar sua força e profundidade. O que não dá é para repetir erros que já custaram pontos importantes em outras rodadas. E para fechar esse giro de informações, vale aquele lembrete: os bastidores continuam pegando fogo, o campo é o termômetro mais importante, e o torcedor palmeirense não quer saber de desculpa. Quer ver bola na rede, time competitivo e mais um passo rumo ao topo da tabela. O jogo contra o Vasco pode parecer simples, mas é um dos que mais exigem concentração. Afinal, é nesses jogos que se perde ou se ganha campeonato. Se a expectativa antes da bola rolar já era grande, a atmosfera foi crescendo ainda mais conforme o dia foi passando. O torcedor palmeirense vive aquele misto de confiança e tensão, algo que só quem acompanha o clube de perto entende. É jogo grande, não necessariamente pelo adversário da vez, mas pela importância dos pontos e pelo momento em que o Palmeiras se encontra na temporada. Ainda há margem para evolução dentro de campo, isso é evidente, mas a exigência por desempenho vem crescendo a cada rodada. A torcida sabe do potencial desse elenco e cobra que ele se traduza em resultados consistentes, principalmente jogando dentro do Allianz Parque. Um dos pontos mais comentados nos bastidores é a possível estratégia que Abel Ferreira pode adotar nessa partida. Apesar do adversário estar na parte inferior da tabela, o treinador português não costuma menosprezar nenhum oponente. Pelo contrário, ele é conhecido por estudar minuciosamente cada detalhe do adversário, e com o Vasco não seria diferente. A dúvida gira em torno da intensidade da equipe que ele colocará em campo. Vai ser um Palmeiras mais agressivo, com marcação alta e tentando matar o jogo cedo, ou um time mais cauteloso, que controla a posse e espera o momento certo para atacar. A presença de Piquerez, que treinou normalmente e está liberado, pode ser um indicativo de que Abel pretende ter força máxima, dentro do possível, para buscar uma vitória sólida. A volta do lateral uruguaio traz mais segurança ao setor defensivo e maior fluidez no apoio ao ataque. É o tipo de jogador que agrega em todas as fases do jogo. Mas o que preocupa mesmo são as possíveis ausências por conta das convocações. Flaco Lopes, Aníbal Moreno e Agustín Dias sendo cotados para a seleção argentina é motivo de orgulho, sem dúvida, mas ao mesmo tempo representa uma dor de cabeça para a comissão técnica. Esses jogadores têm papel importante na rotação do elenco, e perdê-los justamente em um momento em que o calendário aperta pode custar caro. A torcida já começa a fazer suas contas e analisar o que vem pela frente. Os 2 jogos atrasados, contra Juventude e Santos, se tornaram prioridade absoluta. São pontos que podem reposicionar o Palmeiras no campeonato. A partida contra o Juventude, em especial, é tratada com muita atenção, já que será em casa, com a torcida a favor, e provavelmente em um momento de pressão. O risco de desfalques para esse jogo existe, e o torcedor já está preparado para ver como Abel vai organizar o time com as peças disponíveis.
O Palmeiras tem elenco, mas também tem um nível de exigência alto. Qualquer tropeço vira assunto nos corredores da academia e nos grupos de WhatsApp da torcida. Enquanto o time se prepara para esse cenário desafiador, os bastidores continuam agitados. A entrevista da presidente Leila Pereira segue repercutindo fortemente entre os torcedores e a imprensa esportiva. O posicionamento dela foi direto, provocador e, para muitos palmeirenses, necessário. O sentimento de que o Flamengo é tratado como um clube à parte no futebol brasileiro já é antigo, mas poucos dirigentes vinham a público bater de frente com essa narrativa. Leila fez isso com clareza. Quando ela diz que o Flamengo deveria jogar sozinho ou que nenhum clube é maior que o futebol brasileiro, ela mexe numa ferida que incomoda muitos outros clubes, mas que poucos têm coragem de tocar. A discussão sobre a formação da nova liga, a Libra, escancarou esse incômodo. Leila ainda reforçou que boa parte da imagem do Flamengo como clube dominante foi construída com base em transmissões em rede nacional, beneficiadas por contratos antigos com a televisão, e que hoje isso já não se sustenta da mesma forma. O que está em jogo, segundo ela, é o equilíbrio e a representatividade entre os clubes, algo que, na visão da presidente, está sendo ignorado em nome de interesses individuais. A fala dela ganhou força justamente por refletir um sentimento coletivo que andava calado nos bastidores do futebol brasileiro. Mas Leila não ficou só no discurso. A publicação dela ao lado de Abel Ferreira nas redes sociais também teve um efeito importante. O texto, curto, mas simbólico, sempre juntos em qualquer situação e em busca dos nossos objetivos, foi o suficiente para a torcida começar a acreditar que a renovação de contrato do treinador pode estar bem encaminhada. Ainda não houve anúncio oficial, mas a imagem fala por si. O momento foi escolhido a dedo, e a mensagem, ainda que discreta, soou como um recado de estabilidade e união no comando do clube. Para um elenco que já passou por fases de pressão, ter um treinador consolidado e respaldado pela diretoria é algo fundamental. E para o torcedor, representa a segurança e continuidade de um trabalho que já trouxe títulos e que ainda tem potencial para muito mais. Abel Ferreira, por sua vez, mantém o foco no campo. Apesar da movimentação fora dele, o técnico segue blindando o elenco e tentando fazer com que as distrações políticas não interfiram no rendimento dos jogadores. Ele sabe que o momento da temporada exige concentração total. É preciso vencer, jogar bem e mostrar evolução. A margem de erro está cada vez menor, e qualquer tropeço pode ser fatal em uma competição equilibrada como o Brasileirão. Com a partida contra o Vasco prestes a começar, o clima no Allianz Parque vai se transformando. O torcedor chega cedo, veste a camisa com orgulho e começa a empurrar o time desde o aquecimento. A expectativa é que o estádio esteja cheio e pulsando. E o Palmeiras, quando joga com sua torcida empurrando, é sempre mais forte. O adversário até pode vir motivado, querendo surpreender, mas é dentro de casa que o Verdão costuma se impor. O que o torcedor espera, mais do que tudo, é ver um time que entre em campo com vontade, que brigue por cada bola e que jogue com a seriedade que a camisa exige. E se o placar terminar com aquela vitória magra, de 1-0, como alguns já apostaram, tudo bem. O importante é não deixar escapar os pontos. Mas se vier goleada, se o time atropelar, melhor ainda. O Palmeiras precisa não só vencer, mas convencer. Mostrar que está pronto para brigar até o fim. Mostrar que a pressão não assusta e que o projeto de longo prazo segue firme, mesmo com os desafios do calendário, das convocações e das polêmicas extracampo. O torcedor palmeirense quer mais do que vitórias. Quer desempenho, quer orgulho, quer um time que o represente. E hoje, no Allianz, é mais uma oportunidade de mostrar força, dentro e fora do campo. Porque o Palmeiras, quando está alinhado entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, é um dos clubes mais difíceis de se parar. Que o jogo de hoje seja mais um passo firme nessa caminhada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi abalado nesta terça-feira com rumores sobre uma possível transferência que está dando o que falar. Ryan, jovem e promissor talento do Vasco, estaria a caminho do Palmeiras. A notícia caiu como uma bomba no clube carioca,
e já provoca reações inflamadas nos corredores de São Januário. Segundo fontes próximas, a negociação ainda não foi oficialmente confirmada, mas a movimentação intensa nos bastidores deixa torcedores e dirigentes em alerta. A surpresa, no entanto, não é apenas pelo destino do jogador, mas pelo timing. Ryan vinha ganhando destaque nas últimas partidas, mostrando maturidade e faro de gol que o transformaram rapidamente em uma das apostas mais valiosas da base vascaína. A perspectiva de vê-lo deixar o clube agora, quando ainda há tanto a ser construído, mexe com a emocionalidade do torcedor, que se vê diante de um adeus precoce e inesperado. Em entrevista aos microfones, o presidente do Vasco, Pedrinho, não conseguiu disfarçar a frustração. Machuca demais, desabafou, visivelmente abalado. A declaração deixou claro que a saída de Ryan, se confirmada, seria um golpe duro para a estratégia esportiva do clube, que via no jovem atacante um futuro protagonista do elenco principal. Pedrinho ainda comentou sobre a dificuldade de segurar talentos diante da pressão de grandes clubes, mas a sensação que fica é de que ninguém, nem mesmo ele, esperava por essa possibilidade tão cedo. Do outro lado, o Palmeiras observa com interesse. O clube paulista já possui histórico de investir em jovens promessas do futebol brasileiro, e a chegada de Ryan se encaixaria perfeitamente em seu projeto de renovação e reposicionamento ofensivo. Rumores indicam que as conversas estão avançadas, e que os próximos dias podem trazer novidades oficiais que deixarão o mercado de transferências ainda mais agitado. Enquanto isso, torcedores vascaínos dividem-se entre indignação e resignação. Nas redes sociais, multiplicam-se mensagens de apoio ao jogador e pedidos para que a negociação não se concretize, ao mesmo tempo em que fãs do Palmeiras celebram a possibilidade de reforço de peso. Se a transferência acontecer, Ryan não será apenas mais um jovem no elenco, será um símbolo de esperança para os alviverdes e de dor para os cruz-maltinos. O burburinho está lançado, e o desfecho dessa novela promete movimentar as próximas semanas do futebol brasileiro. A pergunta que fica no ar é clara: Ryan vai mesmo vestir a camisa do Palmeiras ou será mais um rumor que vai esfriar com o tempo? Por enquanto, só a certeza de uma coisa: ninguém esperava por isso. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!